Esqueça a neve caindo suavemente na janela. Esqueça as luzes coloridas que piscam na sua varanda e a figura amigável de um velhinho vestido de vermelho. O que lhe contaram até hoje é uma versão polida, uma pintura bonita, colocada sobre uma tela rasgada e antiga. Você sabia que a data em que você celebra o nascimento do Salvador não está escrita em nenhuma linha da Bíblia? Você sabia que, muito antes de os sinos da igreja tocarem, o dia 25 de dezembro era marcado por caos, inversão de ordens sociais e adoração ao sol invicto? A verdadeira origem do Natal não é um conto de fadas. É uma história de estratégia de sobrevivência e de um choque colossal entre o maior império que a Terra já viu e um bebê nascido na pobreza extrema, destinado a quebrar a espinha da história. Hoje, nós vamos remover os enfeites. Vamos viajar para a Roma Antiga e para a Judéia ocupada. Vamos descobrir como uma festa pagã de orgias e excessos foi transformada na noite mais sagrada da humanidade. Prepare-se. O que você vai ouvir agora muda tudo o que você achava que sabia sobre o feriado mais famoso do mundo. Sejam muito bem-vindos, queridos espectadores. Vocês sabem que aqui no canal Histórias de Tirar o Fôlego, nós não nos contentamos com o superficial. Nós cavamos fundo. Nossa equipe passou semanas revirando documentos históricos, teologia e arqueologia, para trazer a vocês essas histórias reais, chocantes e muitas vezes enigmáticas, que a mídia tradicional ignora. Tudo isso é feito com muito trabalho, detalhe e dedicação para você. Então, agora mesmo, antes de mergulharmos nessa jornada, verifique sua inscrição. Se inscreva agora, deixe seu like e vamos hypar este vídeo. O algoritmo precisa saber que vocês querem a verdade e não apenas lendas. Ajude o canal a continuar trazendo o melhor conteúdo investigativo do YouTube. Fez isso? Então respire fundo, porque a história começa agora. Para entendermos a verdadeira origem do Natal, precisamos voltar o relógio para séculos antes do nascimento de Jesus. Aterrissando no coração do Império Romano, dezembro não era um mês de silêncio e oração. Era o mês da Saturnália. A Saturnália era o festival mais popular de Roma, dedicado a Saturno, o deus da agricultura e do tempo. Começava em 17 de dezembro e durava uma semana inteira. Mas não pense em reuniões familiares comportadas. A Saturnália era o que os historiadores chamam de o mundo virado de cabeça para baixo. Durante essa semana, a ordem social era suspensa, escravos se sentavam à mesa e eram servidos pelos seus senhores. As cortes fechavam. Ninguém podia ser preso. Era um período de liberdade absoluta, bebedeira e caos controlado. As casas eram decoradas com folhagens verdes, um símbolo de vida em meio ao inverno morto do hemisfério norte. Velas eram acesas para espantar a escuridão crescente dos dias curtos. Soa familiar? Mas havia algo mais poderoso acontecendo no céu. O solstício de inverno. Para os povos antigos, o encurtamento dos dias gerava um medo primal. E se o sol nunca mais voltasse a brilhar forte? E se a escuridão vencesse? É aqui que entra o dia 25 de dezembro. No ano 274 d.C., o imperador Aureliano oficializou o culto ao Sol Invictus, o Sol Invicto. O dia 25 era o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto. Era o momento em que, astronomicamente, os dias começavam a ficar mais longos novamente. O Sol havia vencido a morte do inverno. Era a festa máxima do Império. A pergunta que ecoa através dos séculos é: como o aniversário do Deus Sol se tornou o aniversário do Filho de Deus? Nos primeiros séculos do cristianismo, o nascimento de Jesus não era celebrado. A data mais importante era a Páscoa, a ressurreição. Na verdade, ninguém sabia ao certo
quando Jesus nasceu. As Escrituras, se lidas com atenção aos detalhes geográficos e climáticos, nos dão pistas de que provavelmente não foi em dezembro. Em Lucas, lemos que pastores estavam nos campos vigiando seus rebanhos à noite. No auge do inverno na Judéia, as temperaturas caem drasticamente e chove muito. Os rebanhos estariam abrigados, não ao relento. Muitos estudiosos apontam para o outono ou a primavera como datas mais prováveis para o nascimento histórico de Cristo. Então, por que 25 de dezembro? Foi uma jogada de mestre de enculturação. No século IV, o cristianismo tornava-se a religião dominante, mas o povo ainda amava suas festas pagãs, a Saturnália e o Sol Invicto. A Igreja, liderada pelo Papa Júlio I, não cancelou a festa. Ela a ressignificou. Se o mundo pagão celebrava o nascimento do Sol físico que iluminava a Terra, os cristãos passariam a celebrar, na mesma data, o nascimento do Sol da Justiça, a luz do mundo, Jesus Cristo. Não era uma coincidência. Era uma substituição teológica. Eles disseram ao mundo: vocês adoram o sol que nasce. Nós adoramos aquele que criou o sol. Assim, a origem do Natal e seu significado foram fundidos. As velas da Saturnália se tornaram a luz de Cristo. O azevinho e o verde se tornaram símbolos da vida eterna que ele trazia. Mas, por baixo dessas camadas de história, existe o evento real. A história que, mesmo despida das tradições romanas, carrega um poder capaz de dividir a história em antes e depois. Vamos tirar Roma da equação agora. Vamos olhar para a Judéia. A verdadeira história do Natal é muito mais humana e perigosa do que os presépios de porcelana mostram. Não havia neve, havia poeira. José e Maria não eram viajantes confortáveis, eram deslocados por um decreto imperial, forçados a caminhar quilômetros por um terreno hostil, com Maria prestes a dar à luz. Quando chegaram a Belém, não foram rejeitados por maldade, mas por superpopulação devido ao censo. A palavra bíblica para onde ficaram não é necessariamente estábulo, mas provavelmente a parte inferior de uma casa camponesa ou uma caverna usada para animais. Foi ali, no cheiro de feno e terra, que o Criador do universo entrou na sua própria criação. Pense no choque disso. As religiões antigas tinham deuses que viviam no Olimpo, distantes, intocáveis, que exigiam ouro e sangue. O Deus do Natal, o Deus cristão, fez o oposto. Ele se tornou vulnerável. Ele precisou ser amamentado. Ele sentiu frio. O significado profundo do Natal, que muitas vezes perdemos entre as compras e os banquetes, é o mistério da encarnação. A ideia aterrorizante e maravilhosa de que o infinito se tornou finito para que pudesse ser tocado. Enquanto Roma celebrava o poder e a invencibilidade do sol, em uma vila esquecida, nascia um rei que morreria numa cruz. A verdadeira origem do Natal é esse contraste brutal: o poder mundano de Roma versus a humildade divina de Belém. E foi essa humildade que venceu. O Império Romano caiu, seus templos são ruínas. Ninguém mais sacrifica Saturno. Mas, 2000 anos depois, bilhões de pessoas ainda param para celebrar o nascimento daquele bebê judeu. A luz do sol invicto se apagou, mas a luz de Cristo continua acesa. O Natal que conhecemos hoje é uma tapeçaria complexa, fios pagãos de festivais de inverno entrelaçados com a teologia cristã mais profunda. Saber a origem histórica não diminui a fé, pelo contrário, ela nos mostra como a fé cristã foi poderosa o suficiente para engolir e transformar a cultura do maior império do mundo. Seja em 25 de dezembro ou em qualquer outra data, o fato histórico permanece. Um homem nasceu e sua vida alterou a órbita moral
da humanidade. Agora, eu quero deixar uma dúvida pairando no ar para vocês, meus queridos espectadores. Sabendo que a data foi escolhida para substituir uma festa pagã, você acredita que a tradição do Natal moderno ainda carrega traços dessa adoração antiga? Ou o significado de Cristo apagou completamente o passado? O que você sente quando vê as luzes? É sagrado ou é apenas costume? Me diga aqui nos comentários, eu quero ler as teorias de vocês. E lembre-se, se você gosta de mergulhar fundo na verdade, não saia daqui sem se inscrever no canal Histórias de Tirar o Fôlego. Ative o sininho agora, porque a próxima história que vamos trazer é ainda mais perturbadora que esta, porque às vezes a verdadeira história brilha mais forte e queima mais fundo do que qualquer lenda. Nos vemos na próxima.